não conseguem conectar a Bíblia ao cotidiano? É uma pergunta. Você não consegue? Você tem dificuldade de conectar os ensinamentos bíblicos, os princípios bíblicos ao cotidiano? Olha, eu tenho uma dificuldade terrível, porque quando eu olho lá falando de sacrifício, festa do tabernáculo, está falando das ofertas alçadas, está falando ali da construção do templo, está falando sobre a queima de incenso, está falando sobre óleo de unção. Gente, eu não entendo nada. Como é que eu vou aplicar esses conceitos no dia a dia? É simples. Como entender de forma clara e prática a Bíblia a partir de 3 pontos, tá bom? Então, assim, ó, é óbvio, gente, que é muito mais complexo do que isso, mas a gente tem pouco tempo para trabalhar, então tem que ser rápido e reto. Então, 3 pontos que vai te ajudar a compreender a Bíblia inteira. Você precisa aplicar 3 perguntas. São 3 pontos que, ao aplicar, você pode compreender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros que a compõem. Primeiro, você precisa se perguntar qual é o contexto histórico disto que eu estou lendo. Está entendendo? A primeira pergunta que você precisa fazer para compreender de forma clara e prática a Bíblia, a primeira pergunta é: qual é o contexto bíblico desta história? Qual era o contexto a qual ela foi escrita? Como que era a sociedade quando ela foi escrita? Como o povo de Israel estava quando este trecho, este livro foi escrito? Porque se você ler um texto, por exemplo, de Êxodo, está falando da saída do povo do Egito para a terra prometida. Um povo totalmente conturbado, escravizado, num período de aproximadamente 4 a 5 mil anos atrás, onde as pessoas praticamente eram pessoas que viviam nas cavernas. Está entendendo? Aí você vai ler os conselhos de Paulo às igrejas de Roma, num contexto onde a cultura romana foi alimentada pela ciência, pela filosofia grega. Então você não consegue fazer a conexão direta. Você precisa compreender o porquê que Paulo está falando daquele jeito, para quem ele está falando daquele jeito. Quer uma treta? Uso de véu. Tem igreja que usa véu até hoje, porque eles pegam o texto de Paulo dizendo é conveniente que as mulheres usem véu quando vai orar. Então tem gente que usa véu até hoje. Talvez você que está me seguindo, está nessa live, faz parte de uma igreja cristã que usa véu. Você precisa entender o porquê deste conselho de Paulo. Por que Paulo aconselha isso só para Corinto? Não fala para Romanos, não fala para Filipenses, só para Corinto. Conhecer o contexto histórico desta cidade, nesta época, vai responder todas as perguntas. 2. O autor é muito importante. Quem escreveu este livro? Porque atrelado ao contexto histórico, a pessoa que escreveu vai te trazer luz para compreensão e conexão com toda a Bíblia. 3. Você precisa fazer a terceira pergunta. A primeira é: qual o contexto histórico? 2. Quem é o autor? 3. Qual é o propósito desse escrevinhamento? Por que esse negócio foi escrito? Tá entendendo? Porque se você consegue entender o contexto, o autor e o porquê foi escrito, pronto. Você tem todas as respostas necessárias para compreender este texto. Não consegue conectar a Bíblia ao cotidiano? É um problema sério. E eu vou dizer que talvez seja o seu pior e mais lamentável problema. Exemplo, tá? Eu trouxe aqui o exemplo prático de Abraão. Eu vou até antecipar a pergunta que eu vou fazer, né? O que Abraão, o Abraão dos judeus, tem a ver com a fé cristã hoje? Você está entendendo que essa pergunta é uma das perguntas que você pode fazer em relação ao aplicar os conceitos e princípios bíblicos ao cotidiano? Aí a gente cria uma crise existencial quando a gente olha a Bíblia e quer aplicar para hoje, né? O que eu preciso aplicar? É a Bíblia na literalidade
ou eu preciso aplicar os princípios que aquele texto nos traz? Exemplo, quando nós olhamos lá para Gênesis, há 6.000 anos atrás, no mínimo, aonde a relação humana era de escravo e escravizado, de rei e súdito, aonde o que regia era a lei do mais forte que dominava o mais fraco. Aí a gente olha para aquele contexto e o conselho de Moisés ao povo é assim, ó: o filho que desobedeceu o pai deve ser levado para fora do arraial e ser apedrejado para que sirva de exemplo para toda a nação. Aí o cara pega esse texto e vira um inferno. Como que pode o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento? Porque o Deus de hoje é o Deus de amor e da graça, de virar o rosto para levar outro tapa. E lá está dizendo que era para matar aquele que era desobediente. Gente, calma. Aplique estes 3 princípios da live da quinta-feira passada. Qual era o contexto histórico? Já mata a dúvida. Nós estamos falando de um contexto patriarcal, de pessoas de 6.000 anos atrás, saindo do Egito como escravos, sem nenhum parâmetro social, religioso, espiritual, sem nenhuma base, sem nenhum princípio ou lei que norteasse a moral humana da relação. E Deus simplesmente é claro: você precisa obedecer, não obedeceu, morre. Temos que purgar o pecado no meio do povo. Era a forma que se tinha para orientar o povo há 6.000 anos atrás. Aí quando a gente olha para Jesus falando sobre a reciprocidade, sobre o amor incondicional, sobre entregar a túnica, entregar a capa, nós estamos falando de um valor, de um princípio que está sendo aplicado àquela sociedade depois de 4.000 anos atrás. Então entenda que é necessário você observar a Bíblia como precisa ser observado. Então eu não posso aplicar hoje o conselho de Moisés há 6.000 anos atrás. O menino desobedeceu, eu apedrejo ele. Mas o princípio da obediência, da submissão aos pais, a promessa, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar o pai e mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Este princípio não mudou. Ele deve ser aplicado no tempo, espaço e na história até que haja mundo. E se você quiser criar os seus filhos debaixo da disciplina da palavra e de forma totalmente coerente com a crença da relação humana, você tem que esquecer a aplicação pedagógica contemporânea e se alinhar aos princípios imutáveis. Porque em um dado momento da história se batia na criança para se corrigir. Hoje você tem que conversar e trazer os conceitos filosóficos de Freud para uma criança de 1 ano. Você está entendendo que se você olha para o cotidiano, para a sociedade, você fica louco? Como é que eu vou criar meus filhos? Eu vou bater nele ou vou conversar com ele? Nenhum nem outro. Aplica os princípios imutáveis da relação humana que está registrado e sistematizado na palavra. Eu vou bater ou vou conversar? Não, você não vai fazer nenhum nem outro. Você vai aplicar o princípio. Qual é o princípio? O princípio da obediência. Como que você vai conduzir o seu filho à obediência? Daí você vai ter que se perguntar como. Como que você tem feito? Você tem soltado a criação dos seus filhos na mão da escola, na creche de manhã, na babá de tarde, e à noite você quer formatar a cabeça desse menino? Tem um problema sério aí. Mas eu só estou te trazendo o exemplo, tá bom? Naquele período do Antigo Testamento, era muito claro. Você poderia separar da sua esposa simplesmente porque você achou que tinha um problema nela. Ela queimou o bife. Vou dar uma carta de divórcio e vai embora. Hoje o bife é fritado pelo homem, porque a mulher está trabalhando igual, tem divisão de tarefa, aí a gente tem que dividir tudo. Como que eu vou aplicar esse princípio?
se ela queima o bife, não, mas o bife agora eu frito. Não, então se eu queimar o bife, ela me manda embora. Não, gente, calma aí. Qual é o princípio da relação do casal? Tá lá na Bíblia. É parâmetro, é imutável, não muda esses princípios, tá bom? Então, para entender, eu só dei um exemplo e eu acabei divagando, né? Porque eu gosto mais desse assunto. Mas assim, ó, você não consegue conectar a Bíblia ao cotidiano? Então nós temos aqui um problema sério, tá bom? Então vejamos uma forma de você trazer essa aplicabilidade para o seu dia a dia. Você é gestor na empresa, como que eu vou gerenciar os meus colaboradores olhando para os princípios da palavra? É impossível? Não, pelo contrário. É a melhor forma de você conduzir as pessoas que trabalham com você. Mas como aplicar? Como extrair esses princípios? Daí você tem que olhar para a Bíblia de forma a extrair dela as histórias, os conselhos, as práticas que vão nortear sobre este assunto. Então, assim, ó, eu trouxe agora para a gente conversar, para eu te ajudar a compreender um pouco como extrair tudo isso, né? Fazer esse suco. E eu trouxe uma pergunta. O que o Abraão dos judeus tem a ver com a fé cristã hoje? Como que eu posso olhar para a história de Abraão e pegar os conceitos, os princípios que nortearam a vida de Abraão para que norteie a minha vida? Então, o primeiro passo eu preciso entender o seguinte: quem foi Abraão? Lembra dos 3 princípios que vão te ajudar, minimamente, tá? A compreender a Bíblia? Contexto histórico, autor e propósito, tá? Então pega isso e aplica a Abraão. Aí você vai, mas não sei nem onde está a história de Abraão. Então, ó, vai ler depois a história de Abraão. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e dali para frente é contigo. Se tiver dificuldade, você me manda no direct, no inbox aí as dúvidas e a gente vai conversando, tá bom? Nós não vamos tratar a vida de Abraão exaustivamente aqui, que eu precisaria de um mês para fazer isso. Nós vamos partir de 3 premissas, beleza? O que Abraão dos judeus tem a ver com o cristão hoje? Quem é Abraão para você? Quem é Abraão? Aí você vai responder assim de bate-pronto. Pai na fé. Então tá bom, vamos pegar aqui algumas características de Abraão e trazer para a aplicabilidade da contemporaneidade dos nossos dias. O que o Damon vai aplicar dos princípios de Abraão que vai mudar a minha vida? Primeiro, Abraão é considerado pai da fé. Então, quando eu pego Abraão dos judeus, lá do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12 para frente, e trago para hoje, o que eu aplico? Olha, eu preciso ter fé. Fé nas promessas de Deus, fé no plano de Deus, fé no projeto que Ele construiu, fé no propósito que Ele estabeleceu para mim. É olhar para Ele e entender que, assim como Abraão foi chamado do meio da parentela dele para viver numa terra distante, aonde Deus disse, olha, vai que eu vou te mostrar pelo caminho onde é, e ele saiu confiando em Deus, eu preciso trazer essa fé inabalável para a minha vida. Então, como que eu aplico no cotidiano os princípios de Abraão? É simples. Se eu tenho convicção do que eu estou fazendo, o meu desejo, o meu propósito, o meu trabalho está voltado para a vontade de Deus, eu preciso simplesmente compreender que a fé é o princípio básico que norteará toda a minha vida. E onde eu aprendo isso? Trazendo os princípios de Abraão. 2. O que eu aprendo com Abraão e que eu trago para cá? Gente, eu estou trazendo 3 exemplos práticos olhando para a vida de Abraão. Mas eu poderia usar Davi, José, Paulo, Judas o traidor. Eu aprendo com a vida de Judas também. A gente aprende olhando e copiando e olhando e fazendo o contrário. No caso de Judas, eu olho e faço o contrário. É o espelhamento. Então assim, ó, poderia trazer qualquer um, trouxe Abraão. Então tá, segundo ponto, o que eu puxo de Abraão e uso hoje? Eu preciso aprender e aplicar resiliência. É algo que eu trago para a minha vida o tempo inteiro. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que um dos meus pontos fortes é foco e resiliência. Eu não desisto. Eu não desisto.
eu posso nem começar se eu ver que eu vou não ter sucesso no que eu empreendo, mas se eu começo, eu termino. Eu vou até não conseguir andar mais. Ponto. Se você combinou comigo, saiba que eu vou até o fim. Até que a gente não tenha força mais para ir. Eu aprendi isso com quem? Com a Bíblia, com a palavra, olhando para a resiliência de Abraão. Abraão foi convidado a sair da sua parentela, Deus o chama com 72 anos de idade. O cara, na idade de aposentar, ele está começando a sua melhor fase da vida. Deus promete para ele que ele teria filhos que seriam incontáveis, como a areia do mar, as estrelas do céu. Aos 70 anos, o cara que já passou da andropausa faz tempo. A esposa dele era 10 anos mais nova. Então, Sara, que até então era Sarai, tinha 60 anos. Como que vai ter filho? Mas ele não desiste, ele é resiliente. Sai do meio da parentela, ele vai lá para Canaã, passa por próximo ao Egito, entra para dentro do Egito e sai do Egito e não desiste de chegar onde Deus disse que ele ia chegar. Ele não desiste da promessa de ter filho. Ele não desiste e não abre mão do seu filho, mesmo que Deus faz prova da sua fé. Você está entendendo que Abraão é um cara que não olha para trás? Resiliência. Você quer uma aplicação prática, um princípio mais vivo e cotidiano do que essa, numa geração de Nutella, numa geração que as pessoas não têm energia para nada, numa geração que as pessoas nem começam porque sabem que não vão terminar? Você quer um princípio mais atual do que esse para os nossos dias? Está compreendendo? Você está compreendendo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã? Não são palavras minhas, é do Billy Graham. Gente, é extremamente atual. O grande problema é que nós não conhecemos a Bíblia como devemos conhecer. A Bíblia é a resposta para todas as perguntas. O que você não sabe, o que eu não sei, é extrair a resposta da pergunta do meu coração. E a gente mete os pés pelas mãos e não consegue sair do lugar. Eu preciso mudar de vida. Meu Deus, para que lado eu vou? Vai para o lado da Bíblia, ela vai te mostrar o tempo inteiro. É você que não consegue enxergar. A Bíblia não é uma caixinha de promessa que você simplesmente pega a Bíblia, e a minha tá surradinha, essa aqui é a que eu mais amo. Gente, uma hora eu vou tirar as fotos e mandar para você, toda marcada. A Bíblia não é assim, ó, Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Aí eu vou e abro e leio. Eu tive uma revelação, Deus falou comigo através do texto tal. Calma, gente, não é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia não é uma caixinha de promessa, não é um biscoitinho da sorte chinesa. Você extrai os princípios dela conhecendo-a profundamente e colocando-a no seu coração. A Bíblia diz assim, ó, nos Salmos de número 119, capítulo 119, versículo 105. Luz, não é isso. Eu vou botar o texto depois, minha cabeça está ruim, me fugiu. Luz para o caminho é a tua palavra. É o encaminhamento. A Bíblia é luz, ela é caminho, ela é direcionamento. Ela é clareza. Eu caminho através da palavra. Isso eu não consigo simplesmente pegando e abrindo. Deus falou comigo. Não, Deus não é assim. Não é assim. Deus fala de qualquer jeito, da forma que ele quiser. Ele usou até uma mula para falar com Balaão, né? Mas não é assim que Deus fala. Deus fala a partir da aplicação dos princípios que você aprende ao estudar profundamente a Bíblia. E é uma promessa que Deus faz para os seus discípulos. Diz assim, ó, vai pregar, mas não fique preocupado não, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que viu e ouviu. O Espírito Santo vai direcionar a sua vida, te fazendo lembrar de tudo o que você viu e ouviu da palavra. É assim que a Bíblia ensina e é assim que Deus fala.
ele pode falar de outras formas, mas é de vez em quando e de quando em vez. O normal e natural é pela palavra, beleza? Terceiro, o que eu posso fazer no dia de hoje, olhando e me espelhando na vida de Abraão? Simples, fidelidade. Como que eu aplico isso nos dias de hoje? Em um mundo onde as relações são passageiras, frágeis, voláteis e descartáveis, olha para Abraão, um homem que amou a esposa, um homem que amou o compromisso com Deus, e antes de amar e ser fiel à esposa, ele foi fiel aos princípios e à fé que ele exercia em Deus. Seus amigos confiam em você. Você é um amigo fiel? Você é uma amiga fiel? Você é uma esposa fiel? Um esposo fiel? Se não, tem que aprender com Abraão. Fidelidade nada mais é do que a fé em prática. É a forma de agir na prática aquilo que foi implantado no seu coração. Abraão foi chamado, inclusive, a provar a sua fé, entregando o seu filho, o seu único filho. Na verdade, o original, né? Porque tinha ali uma gambiarra, que é o Ismael. O filho da promessa. Deus falou assim, eu vou te dar um filho com Sara. E esse filho nasce, Isaac. E Deus fala assim, ó, me devolve esse menino. Sacrifica ele para mim. Gente, olha que coisa mais louca, maluca. Deus pediu para Abraão aquilo que era para ele o mais importante, para prová-lo a fé. E ele foi aprovado, porque ele foi fiel. Ele iria sacrificar o filho. Não vamos entrar no mérito da questão aqui, porque a gente tem que olhar contexto histórico, autor e propósito, tá? Porque daqui a pouco tem gente sacrificando os filhos nos nossos dias, porque não compreende a Bíblia. O que eu estou dizendo para você é que eu preciso olhar para Abraão em termos de fidelidade e aplicar de forma prática nos dias de hoje, sendo fiel aos meus princípios, aliás, não os meus, né? Aos princípios da palavra, que passam a ser os meus princípios. E às vezes, inclusive, Deus está te chamando para entregar aquilo que você coloca como prioridade na sua vida e que não é. Está compreendendo como aplicar a Bíblia inteira no cotidiano, no dia a dia? Aí você pega estes princípios, o princípio da fé, da crença, da confiança. Você pega o princípio da resiliência, do foco, do ir para frente, de não olhar para trás. Você pega o princípio da fidelidade, você é fiel em qualquer relação que você tem. Você aplica isso onde? Você aplica no seu matrimônio, você aplica na sua amizade, você aplica no seu trabalho, você aplica no seu dia a dia, na sua relação social com as pessoas. Você está compreendendo que eu coloco estes princípios lá de 6.000 anos atrás como verdades absolutas nos dias de hoje das relações descartáveis? É algo que encontra lógica no seu pensamento e no seu coração? É algo que encontra descanso? Você consegue se aliviar ao entender que a aplicação prática no cotidiano só será possível se você compreender estes princípios? E ao compreender estes princípios, você vai ser uma outra pessoa. Vai viver uma vida mais leve, mais agradável, uma vida mais proveitosa, uma vida com foco no futuro. Você vai ser outra pessoa. Vai aplicar isso na sua vida financeira, na sua vida de relacionamento, no seu trabalho. Mas como a gente pode aplicar isso sem entender? Como entender se a gente não compreende? Como compreender se a gente não estuda? Daí, reforço mais uma vez o convite que eu estou fazendo a você para encerrar a live de hoje com 40 minutos cravado no prego. Fique comigo, conectado no canal Gestão Espiritual. Fique comigo diariamente. Tem post, tem vídeo, tem mensagem, tem ideias, tem insights. Conecte comigo no YouTube e vamos trabalhar juntos a percepção do conhecimento da Bíblia
como um todo. Nós vamos iniciar como um panorama e a gente vai trabalhar até os conceitos mais profundos, como, por exemplo, a relação entre casais, sexo no casamento, como tratar as finanças, tudo a partir da aplicação dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Não é culto, não é missa, não é estudo doutrinário, não é apologética, é aplicação prática dos princípios imutáveis construídos lá na criação, sendo aplicados nos dias de hoje. Tá bom? Com muito olhar teológico, filosófico e de experiência prática na vida e no conhecimento espiritual. É o que eu aplico, é o que eu vivo há anos na minha vida e Deus tem me conduzido, Deus tem me feito prosperar em todas as áreas da minha vida. Deus abençoe. Até terça-feira que vem, 21 horas de Brasília. Tá bom?